Tem gente que não suporta mais ouvir a palavra propósito, porque ela aparece muito bonita nos discursos dos outros, mas soa como deboche quando o que você vive é um silêncio gritante vindo do céu. E é aí que começa o problema. Ninguém avisa que o cuidado de Deus às vezes se parece demais com descaso. É como se ele nos blindasse com uma ausência. E a gente não entende, só dói. E talvez seja exatamente aí que você esteja, cansado de orar e não ouvir nada. De tentar de novo, e a vida parecer seguir numa sequência de portas fechadas, como se o céu tivesse perdido o seu endereço. É um sentimento perigoso, porque você começa a duvidar do próprio valor. Como se Deus estivesse ativo na vida de todo mundo, menos na sua. Só que existe um detalhe que quase ninguém considera nesse cenário, e é ele que muda tudo. O silêncio nem sempre é descuido, pode ser foco, pode ser estratégia, pode ser amor escondido atrás de uma resposta que não veio. Isaías, capítulo 55, versículo 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Essa é daquelas verdades que confortam e irritam ao mesmo tempo. Porque a gente queria um Deus que explicasse, que dissesse o porquê do não, o motivo da demora, a razão do corte. Só que ele responde com silêncio, e nesse silêncio o coração se cansa de tentar entender o que parece abandono. Só que o que parece ausência muitas vezes é um escudo. Já reparou como o guarda-chuva, quando está funcionando, é exatamente aquilo que você nem percebe? Ele está ali, mas você só vê a tempestade. Você sente o vento, escuta os trovões, se molha nas beiradas, mas não toma o pior da chuva. O mesmo acontece com o cuidado divino em certos momentos da vida. Ele se manifesta como uma espécie de proteção invisível, não sensacionalista, não estrondosa, não cheia de sinais, apenas proteção. Talvez aquilo que você achou que era indiferença era só Deus fechando o caminho antes que você se machucasse mais. Talvez a porta que te frustrou foi o mesmo ponto onde o perigo estava esperando você passar. E talvez o vazio que doeu tanto não era um buraco de abandono, mas o espaço exato onde Deus construiu o silêncio que te salvou. Mas como confiar nisso quando nada na realidade confirma esse cuidado? Como acreditar que esse deserto não é descaso, mas livramento? Como não se revoltar quando parece que Deus está fazendo questão de não responder? Perguntas assim não têm respostas de livro. Elas têm respostas de vida, de olhar para trás e perceber que o livramento mais forte, às vezes, é aquele que nem teve nome, só teve silêncio. Pode ser que o que doeu em você era Deus gritando, não é por aí. E ele não gritou com palavras, gritou com uma ausência, com um sumiço, com uma frustração que pareceu aleatória, mas era cálculo, era zelo, era proteção disfarçada de atraso, porque o pai não responde ao desespero com pânico, ele responde com presença, e a presença dele, às vezes, se disfarça de silêncio para que a gente aprenda a confiar, mesmo sem entender. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. É estranho imaginar que o mesmo Deus, que tem todo o poder para falar alto, escolheria se calar justo quando você mais precisa de direção. Porque na nossa cabeça, a lógica seria outra. Quanto maior o desespero, mais clara deveria ser a resposta. Só que a lógica divina não é desenhada pelo conforto, mas pela eternidade. E é aí que mora o segredo. Deus não fala para nos agradar, Ele fala para nos sustentar. E quando Ele silencia, não é porque desistiu, é porque está sustentando algo que você ainda não vê. Tem coisa que Deus só consegue preservar em silêncio. Porque se Ele dissesse o que está acontecendo nos bastidores, a gente poderia se desesperar.
ou correr na direção errada achando que está preparado. Por isso, ele cerca em silêncio, protege sem avisar. E isso confunde demais quem espera um Deus que se explique e não um pai que guarda mesmo quando o filho reclama da demora. Êxodo capítulo 14, versículo 14 declara: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Tem horas que Deus está lutando tanto por nós que a única coisa que Ele espera da gente é silêncio também. Não porque não queira nos escutar, mas porque sabe que a ansiedade da nossa alma nos faria querer controlar o processo. E isso só atrapalharia o plano. Ele se cala para que o inimigo não ouça a estratégia. Ele silencia para que o nosso coração não desista antes da hora. O problema é que o silêncio divino parece uma ausência emocional. E quando você está fragilizado, isso pesa como se fosse rejeição. A mente começa a fabricar pensamentos perigosos. Será que eu errei tanto assim? Será que ele cansou de mim? Será que fui esquecido? E essas perguntas sem resposta viram feridas, mas nenhuma delas reflete o que de fato está acontecendo. Deus tem um tipo de cuidado que a gente só entende quando olha para trás. Quando percebe que aquele atraso impediu algo que hoje seria um desastre. Quando a decepção daquela época te livrou de um ciclo que te destruiria aos poucos. Quando o não que partiu seu coração foi a única forma de preservar sua saúde emocional. É difícil enxergar isso durante o processo, mas a ausência percebida não é o mesmo que abandono. É guarda, é proteção oculta, é estratégia divina. O céu não se move para nos agradar, ele se move para nos salvar. Deus não trabalha com performance emocional. Ele trabalha com eternidade, e quando ele silencia é porque sabe que o melhor ainda não seria compreendido. Então ele guarda, em silêncio. E quem confia nesse tipo de cuidado, ainda que entre lágrimas, aprende a descansar, mesmo quando o céu parece mudo, porque a ausência, na verdade, é só aparente. Dói ser deixado de fora, dói bater numa porta com todas as forças da esperança e vê-la permanecer fechada. E ninguém gosta de ser ignorado por algo que tanto desejou. O coração despenca, a autoestima vacila, a fé fica balançando por um fio. Porque no fundo, a gente acha que, se fosse mesmo o cuidado de Deus, teria dado certo, teria fluído, teria sido como a gente imaginou. Mas quem disse que o que você pediu era o melhor para você? Nem tudo que parece promissor é seguro, nem tudo que brilha é bênção. E tem portas que só permanecem trancadas porque o outro lado delas não seria vida, seria armadilha. A questão é que a gente não vê isso. A gente vê só a frustração, mas Deus, que vê o que a gente não enxerga, recusa pedidos que têm aparência de milagre, mas essência de ruína. Imagina um pai que acorda no meio da madrugada e ouve a chuva lá fora, os trovões rasgando o céu, as rajadas de vento, mas olha para o filho dormindo e decide não acordá-lo. Ele sabe que o pior da tempestade já passou. Sabe que o telhado está firme, que a porta está trancada, que a criança está segura. Por que ele iria tirar o filho do sono e colocá-lo em pânico? O pai permanece em silêncio, não porque é indiferente, mas porque está absolutamente atento. É o silêncio de quem vigia. Com Deus é assim. Às vezes o mundo parece desabar do lado de fora e você se pergunta onde ele está. E ele está ali, só não está te acordando, porque sabe que você está seguro. Porque o que precisava ser evitado, ele já cancelou. O que precisava ser impedido, ele já trancou. E a porta que tanto te frustrou foi a mesma que te poupou de cair num lugar onde o estrago seria permanente. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, traz uma das promessas mais silenciosas e poderosas da Bíblia. Não temas, nem te assombres, porque o Senhor teu Deus é contigo. Não te deixará, nem te desamparará.
Olha o verbo, não te deixará. Isso não é uma declaração poética, é uma decisão divina. Ele não sai de perto, mesmo quando parece distante. E é por isso que portas se fecham, porque ele está perto o suficiente para ver o que você não vê. A gente costuma chamar de frustração aquilo que foi, na verdade, livramento. Mas a mente humana só entende o que pode comparar. Então, quando vê algo não acontecer, assume que é falta, quando na verdade pode ser excesso de zelo. Você não imagina quantas coisas Deus evitou sem te contar. Quantos acidentes emocionais foram desmarcados. Quantas alianças erradas foram barradas. Quantos caminhos que você planejou seriam buracos sem saída. E a gente insiste, né? Acha que sabe, ora pedindo detalhes, jejuando por certezas, batendo numa porta que Deus já mandou trancar, porque se a gente visse o que ele vê, também não entraria. Mas como não vemos, questionamos, e ele, em vez de explicar, fecha. Em vez de justificar, silencia, porque está nos guardando de um jeito que só os anos vão explicar. Então, se uma porta não abriu, antes de chamar de castigo, pergunte-se, e se foi escudo? E se o que você chama de rejeição foi apenas Deus impedindo você de viver um erro grande demais para corrigir depois? E se essa dor for a assinatura do cuidado dele sobre você? Ninguém sonha pequeno. Quando a gente se ajoelha e ora, quase sempre está pedindo algo que parece bom, algo que faz sentido, que parece justo. A gente desenha os planos, coloca emoção, expectativa, fé. E quando tudo desmorona, a pergunta que machuca não é porque não aconteceu, mas porque Deus permitiu que eu acreditasse tanto para no fim me deixar cair. O que ninguém diz é que há orações que não são respondidas, porque Deus decidiu salvar sua alma antes de realizar o seu plano. Tem planos que enchem os olhos, mas esvaziam o espírito. Tem relacionamentos que parecem respostas de oração, mas te afastariam do céu. Tem portas que, se abrissem, fariam você perder quem você é para tentar manter o que nunca foi para ser seu. E tem bênçãos que, se viessem na hora errada, virariam armadilhas. Deus não lida com o imediatismo, ele lida com eternidade. E quando ele recusa o que você tanto quis, não é por descaso, é porque viu o que você não viu. Pensa num médico que está no centro cirúrgico. Ele está com os olhos fixos, concentrado, mãos em movimento. E do lado de fora, alguém grita, implora, pergunta o que está acontecendo, mas ele não responde. Não porque é insensível, mas porque está ocupado demais salvando uma vida. O silêncio dele é foco, é compromisso com a cura, é entrega total à operação. E se ele parasse para responder, talvez não conseguisse terminar o que começou. Assim também é o silêncio de Deus. Não é negligência, é precisão. É zelo por uma obra que está sendo feita por dentro, onde ninguém vê. Enquanto você acha que ele te deixou falando sozinho, ele está reconstruindo o que você nem sabia que estava quebrado, desviando perigos que você nunca verá, cancelando histórias que pareciam perfeitas, mas que te levariam a um colapso. O silêncio é só o som da proteção operando no invisível. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos lembra: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Não diz que todas as coisas serão boas, nem que todas trarão alegria imediata. Diz que juntas, mesmo as que doem, vão se encaixar num bem maior. É uma promessa que só pode ser compreendida com tempo e confiança. Quantas vezes você já olhou para trás e agradeceu a Deus por algo que na época te fez chorar? Quantas quedas foram, na verdade, livramentos? Quantas portas fechadas se revelaram salvação? A dor que parecia injusta foi o método mais gentil que Deus encontrou para te proteger de você mesmo. Ele não poupou tua vontade, poupou tua alma.
O problema é que a gente quer explicação, não salvação. A gente quer lógica, não processo. Mas Deus está comprometido com sua vida, não com sua compreensão. Ele sabe que o que está fazendo hoje, você só vai entender daqui a anos. E talvez nem entenda. Mas a salvação, o livramento, a blindagem estarão lá, em cada escolha que Ele fez por você, mesmo sem te consultar. Então, da próxima vez que você olhar para um plano que não deu certo, respira. Pede discernimento, porque pode não ter sido o fim de uma bênção, pode ter sido o início de uma preservação, pode ter sido o céu sussurrando: eu não te dei o que você queria, porque não ia te fazer bem. E essa é uma das formas mais puras de amor. Tem ausências que gritam mais alto do que palavras. E quando essa ausência vem de Deus, a alma sente como se estivesse sangrando por dentro, mas sem ninguém para estancar. O silêncio divino não machuca apenas pela falta de resposta, mas pela solidão que ele parece confirmar. O que ninguém te contou, ou talvez você tenha esquecido, é que esse silêncio não é sinônimo de abandono. Ele é uma forma sutil e poderosa de presença. É difícil aceitar isso quando o peito está apertado e os dias parecem intermináveis, quando tudo ao redor desmorona e não há nenhum sinal de que o céu se importa. Mas Deus nunca precisou de barulho para agir. Ele não mede seu cuidado pela quantidade de milagres que você consegue contar, mas pelo quanto Ele se mantém perto, mesmo quando parece longe. E essa proximidade não tem a ver com sensações, tem a ver com fidelidade. Olha para a história de José. Vendido pelos irmãos, esquecido numa prisão egípcia, traído por quem prometeu ajudá-lo. Em nenhum momento a Bíblia diz que ele teve visões, profecias ou visitas divinas naquele cárcere. Mas Deus estava lá, silencioso, planejando, movendo as peças. José não ouviu Deus, mas foi guiado até o palácio, porque o silêncio de Deus nunca significa ausência, significa confiança na rota que Ele já desenhou, mesmo que você não enxergue. O mesmo se aplica a Davi nos desertos, ungido, mas fugindo. Escolhido, mas escondido, tinha todos os motivos para acreditar que Deus tinha desistido. Mas aquele silêncio aparente era o esconderijo mais seguro que Davi podia ter. Era o processo que não parecia cuidado, mas era cuidado em forma de processo. Porque Deus não precisa provar que está com você, Ele só precisa estar. Elias também achou que estava sozinho, que não tinha mais ninguém, que o céu tinha se calado. Mas foi justamente no silêncio que Deus se revelou. Não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave, porque quem confia não precisa de trovões, precisa só perceber que mesmo sem espetáculo, Deus continua sendo Deus, presente, protetor, próximo. Salmos, capítulo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O texto não condiciona essa proximidade à fé inabalável ou à alegria constante. Pelo contrário, a promessa é justamente para quem está despedaçado, para quem se sente frágil, pequeno, ignorado, para quem já não sabe mais o que orar, mas ainda carrega uma pontinha de esperança de que Deus esteja ouvindo, e Ele está. Talvez você só não percebeu porque esperava que a presença de Deus tivesse a forma de uma resposta. Mas às vezes ela tem a forma de um livramento que você nunca soube que aconteceu. Às vezes tem a forma de um sono que te poupou de uma crise, de um atraso que te desviou de um acidente, de uma amizade que se afastou antes de destruir sua paz. É presença, só que disfarçada. Deus não some, Ele se recolhe, não por desprezo, mas por estratégia. Porque há batalhas que Ele vence no invisível para que você continue caminhando sem saber o quanto já foi poupado. E a maior prova de que Ele nunca te deixou é que,
Mesmo sem entender nada, você ainda está de pé, ainda está ouvindo, ainda tem fôlego. Porque só quem está por perto sustenta quem não consegue se manter sozinho. Então, se tudo parece silêncio, não conclua que é ausência. Lembre-se, você pode não ver o escudo, mas ele está aí. E foi isso que te manteve inteiro até aqui. Tem coisas que só fazem sentido depois da dor. E tem dores que, mesmo sem explicação, acabam nos levando para mais perto de Deus. Talvez essa mensagem tenha remexido algo dentro de você. Talvez você tenha se visto em cada linha. E se for assim, que bom. Porque significa que você ainda sente, ainda acredita, ainda quer entender o silêncio que antes só machucava. Agora, deixa esse peso escorregar dos seus ombros, solta o controle. Você não precisa entender tudo, só precisa descansar e se permitir ser cuidado de novo. Fica comigo nesse momento. Vamos orar juntos, não como quem busca respostas, mas como quem quer sentir de novo a presença de um Pai que nunca deixou de olhar por você. Senhor, eu nem sei por onde começar. O coração vem carregado de tantas perguntas, tantas dores não explicadas, tantos vazios que o tempo não preencheu. Há momentos em que o teu silêncio ecoou mais alto do que qualquer palavra humana. Momentos em que pareceu que o céu se fechou e eu fiquei aqui embaixo, esperando, implorando, tentando entender o porquê do não, o porquê da demora, o porquê da tua ausência. E de verdade, teve hora que doeu como abandono. Mas hoje, depois de tudo o que eu ouvi, algo dentro de mim começou a se quebrar de um jeito diferente. Não mais em desespero, mas num alívio estranho, como se pela primeira vez eu conseguisse ver que talvez o Senhor nunca tenha me deixado, que talvez o silêncio não fosse distância, mas zelo, que enquanto eu reclamava das portas fechadas, o Senhor estava impedindo a minha queda. Enquanto eu chorava pela ausência, o Senhor me blindava por amor. Então, Pai, me perdoa por todas as vezes em que eu te acusei sem entender, por cada pensamento em que duvidei do teu cuidado, só porque ele não tinha a forma que eu queria. Perdoa quando eu achei que o Senhor me ignorou, quando na verdade estava cuidando de mim de um jeito que eu não conseguia perceber. E me ensina a confiar mesmo quando tudo parece vazio. Hoje, eu não venho te pedir explicações, eu só te peço paz. Aquela paz que não depende de respostas, que não exige sinais. Só te peço um coração manso o bastante para esperar o tempo que for preciso. Uma alma sensível o bastante para perceber tua presença, mesmo quando não há barulho nenhum. E uma fé madura o bastante para não desistir quando o Senhor silencia. Cuida de mim, Pai. Mas cuida também da minha mente, que insiste em imaginar tragédias quando o Senhor está apenas me protegendo. Cuida das minhas lembranças, das feridas que eu carreguei como se fossem provas do teu desprezo, mas que talvez tenham sido livramentos. Vai lá no fundo, no lugar onde eu guardei os nãos que mais doeram, e toca com tua verdade. Me ajuda a ressignificar tudo aquilo que ainda me faz pensar que fui rejeitado. E se ainda houver caminhos fechados pela frente, que eu não veja isso como fracasso, mas como proteção. Se houver mais silêncios, que eu aprenda a ver neles a tua presença velada. Se houver mais lágrimas, que elas lavem meus olhos para que eu enxergue com mais fé, porque eu não quero mais confundir o teu silêncio com ausência. Eu quero aprender a descansar nos teus planos, mesmo sem entender os processos. Obrigado por não sair de perto. Mesmo quando eu achei que estava sozinho, o Senhor estava ali, escondido nos detalhes, nas pessoas que apareceram na hora certa, nos perigos que eu nem soube que estavam perto, nas noites em que dormi sem saber que o Senhor me sustentava. Obrigado por me blindar. Mesmo quando eu reclamei do escudo, eu volto para ti com mais calma agora, com menos exigência e mais confiança,
com menos cobrança e mais entrega. Porque se o Senhor ainda está comigo e eu creio que está, então eu posso respirar, eu posso seguir, eu posso confiar de novo. Fica aqui, meu Deus. Ou melhor, me ajuda a perceber que o Senhor nunca saiu. Amém. Tem mensagens que não vêm para explicar tudo. Vem só para curar uma ferida antiga que a gente nem sabia que ainda doía. E se em algum momento você se sentiu abraçado por essa palavra, é porque ela te encontrou onde ninguém mais via. Porque Deus não precisou de barulho para tocar você. Ele só precisou de verdade. Se essa mensagem falou com você de um jeito que só você entende, escreve a frase aqui nos comentários. Nunca foi ausência, sempre foi cuidado. Às vezes o que você tem para dizer pode ser exatamente o que alguém precisa ler. E se quiser continuar recebendo palavras assim, se inscreve no canal e deixa o seu like. Não porque é um número, mas porque é um sinal de que essa palavra chegou onde precisava. E se alguém vier na sua mente agora, compartilha. Talvez ela também precise descobrir que o silêncio de Deus não é ausência. É proteção disfarçada de céu calado. E antes de ir embora, dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado do vídeo. Deus te abençoe e até a próxima palavra.